Olá! Hoje é 20 de outubro de 2020, muito 20, né? Mas é isso aí. Eu venho aqui para reclamar veementemente da celebração da volta da censura no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, que tem lá relações de amizade muito próximas com o casal Lula e Marisa, e por isso mesmo foi nomeado ministro do Supremo, enxovalhou a pouca imagem positiva que o Supremo já teve, que foi durante o processo do mensalão, processo do qual ele foi o revisor. O relator foi o Joaquim Barbosa, que virou um ídolo popular, e ele virou uma espécie de demônio popular por causa da sua atuação para defender o pessoal do PT como revisor. Agora ele aparece como o rei do garantismo falso, não garante nada, não garante, por exemplo, nem a liberdade de imprensa, que é um bem fundamental da democracia, e que ele viola de forma absurda, cretina, burra, estúpida, ao simplesmente desprezar a possibilidade de sequer discutir um recurso que a Rede Globo fez para evitar uma das histórias mais canalhas da justiça brasileira, que foi a proibição do Jornal Nacional divulgar, fazer qualquer notícia sobre documentos legais, oficiais, obtidos pelo Ministério Público do Rio sobre a distribuição de verba pública por um factotum lá do hoje senador da época, deputado estadual, Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente Jair, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha, a juíza da primeira instância é uma censorinha pequenininha, sem importância. O desembargador também, agora o Lewandowski não. Quando a Globo recorreu ao Lewandowski, recorreu a toda a tradição que o Supremo Tribunal Federal tem de condenar, execrar e não aceitar, não permitir que progrida a censura, que é uma herança maldita da ditadura militar, que o Bolsonaro diz querer exaltar, mas na verdade o Bolsonaro era um golpista ligado ao grupo do Frota, e, aliás, ligado ao grupo que era ligado ao Frota, porque nesse tempo ele nem era criança, e é mentiroso quando diz que o general Geisel, que era um legítimo representante da ditadura, já disse que ele é um mau militar, só isso já basta. O Ricardo Lewandowski é tão cínico que ele despachou o seguinte: não obstante a robustez dos argumentos esgrimidos pela reclamante, deparo-me de imediato com a existência de óbice. Óbice era uma palavra muito usada na época da ditadura, viu, o petista de Araque, intransponível no cabimento da presente reclamação, porquanto, por ocasião de seu ajuizamento, ainda não se encontravam exauridas as instâncias recursais ordinárias, o que impede o manejo, ao menos por hora, desta via de impugnação de decisões judiciais. É um cínico! Ele, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, parceiros de garantismo, de falso garantismo, vivem fazendo aquilo que Walter Maierovitch chama de habeas corpus canguru, pulando instâncias da justiça. Agora vem alegar que esse pedido da Globo pula essas... Mentira! A juíza já decretou a censura, o Tribunal de Justiça do Rio já referendou, e o papel que o Supremo Tribunal Federal não cumpriu, na palavra desse Lewandowski, que vive rasgando a Constituição, foi se comportar como um censor. Lewandowski, o censor. Hoje nós temos também a notícia de que a Justiça bloqueou 29 milhões em contas do governador de São Paulo, João Dória. É que a 14ª Vara da Fazenda Pública da capital determinou, desde ontem, o bloqueio de 29 milhões e 400 mil reais em bens do governador João Dória, em processo no qual ele é réu.
sob a suspeita de improbidade administrativa na época em que era prefeito de São Paulo. O atual prefeito Bruno Covas era vice dele e assumiu, agora é candidato à reeleição. A ação foi iniciada em novembro de 2018 pelo Ministério Público de São Paulo e acusa Dória de ter feito autopromoção com propaganda do programa Asfalto Novo e causado prejuízo de 29 milhões e 400 mil reais aos cofres públicos. Na época em que o processo foi aberto, ele tinha acabado de ser eleito governador. É isso aí. Como qualquer outro brasileiro, tem que cumprir o que a justiça manda, e a justiça faz bem em proteger o erário desse tipo de promoção, que, aliás, o principal adversário dele, o Bolsonaro, é useiro e vezeiro em fazer. Com a presença do Bolsonaro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações afirmou, também ontem, ter obtido a comprovação científica de que o vermífugo nitazoxanida, conhecido comercialmente como Anita, reduz a carga viral de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O que posso dizer é que nós temos agora um medicamento comprovado cientificamente que é capaz de reduzir a carga viral. O que isso significa na prática? Significa que reduz o contágio. O que as pessoas que tomam o medicamento, assim que fazem o teste e descobrem que estão com Covid, contagiam menos outras pessoas. Isso é um absurdo. Primeiro, uma mentira. Quem leu o documento até o fim, isso está divulgado na imprensa, sabe que não há comprovação científica nenhuma, tem nada a ver com ciência. Outra coisa, o Bolsonaro não recusa nunca a possibilidade de bancar o homem da cobra na feira, aquele que fica vendendo panaceias sem nenhuma importância. Agora mesmo está aí numa campanha mentirosa, fantasiosa, de defender a liberdade individual, não querendo cumprir a própria lei que ele assinou com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, tornando obrigatório o uso de vacina. Eu tenho 69 anos de idade e fui vacinado na época em que já era obrigatória a vacina contra a varíola, por exemplo. Um absurdo isso. Agora vem dizer, olha, enquanto não houver comprovação. Não há comprovação, as vacinas ainda não estão prontas, não há vacinas a vender nem a comprar, e fica ele fazendo essa propaganda negacionista para adular o gado que o bajula aí na porta do palácio, e para eles é que ele dirigiu essas palavras também de reprovação à vacina. É um crime de responsabilidade, já devia estar correndo processo de impeachment no Congresso, mas não há apoio no Congresso, não há apoio, o empresariado todo, como lembrou o Vila. Eu recomendo aqui mais uma vez, já está chegando a 56 mil visualizações a entrevista que eu fiz sábado com o Felipe Moura Brasil e Marco Antônio Vila, e nessa entrevista o Vila falou claramente nisso. O Bolsonaro, é um absurdo que a classe empresarial brasileira, que já teve momentos bem negros de apoio à ditadura, mas também já teve momentos bastante brilhantes de defesa da democracia, campanha direta já, esteja agora dizendo que não se pode desautorizar um presidente de 40% de popularidade. O que é isso? A popularidade é efêmera. E efêmero também é o mandato de Bolsonaro, que ele todo dia viola com esse tipo de crime de responsabilidade. Aliás, por falar nisso, o grande aliado dele, Chico Rodrigues, pediu 121 dias de licença na conta do chá para que o filho, Pedro Arthur Rodrigues, possa assumir a vaga dele como suplente. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse um homem de vergonha, esse homem de vergonha fosse ele, o presidente Luiz Fux, fosse ele, Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse caso, não cancelaria de jeito nenhum a votação para o afastamento de Chico Rodrigues. Primeiro, a renúncia foi uma negociação complicada com os outros senadores que se acovardam diante da possibilidade de virem a sofrer o chamado efeito Orloff. Né? Eu serei você amanhã. Né? Ou você será eu amanhã, mais corretamente. Né? Aquela propaganda da vodka Orloff, que, aliás, a propaganda é bastante falsa, porque a vodka Orloff, pelo amor de Deus. Né? Pois bem, então a questão toda é
que esse Senado é covarde, é um Senado que se dispõe agora a aprovar o Cássio Conká Nunes Marques, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que já mentiu várias vezes, dizendo que tinha doutorado pela Universidade de La Coruña, que não tem doutorado, e pós-doutor na Universidade de Messina, na Sicília. A única coisa que ele tem em relação com a Sicília é com a Cosa Nostra, né? Pergunta para o doutor Walter Mairovski, que ele tem bons argumentos a respeito disso. Pois é, e depois ainda vai fazer o Senado vai fazer uma sabatina de Araque, em que vai aprovar esse senhor, e depois ainda vai aprovar o Jorginho, que o Bolsonaro faz questão de pôr no Tribunal de Contas da União, e para isso arrancou a fósseis, sabe lá Deus oferecendo o quê? A promessa do atual presidente José Múcio Monteiro renunciar ao cargo, não ao cargo de presidente, mas ao cargo de ministro do TCU, para poder ter a chance do presidente da República de nomear o único ministro do Tribunal de Contas que ele tem autorização para nomear, que é da cota dele, vamos dizer assim, né? Então, nesse dia, nesta terça-feira, na qual nós precisamos ter todos muita força, eu desejo a vocês muita força nesta terça. Acabou de cair um toró, uma chuva pesada em São Paulo. Eu, como sertanejo, sou fã da chuva e estou aqui comemorando essa tempestade que derrubou um pouco o teor de secura do ar neste dia. Quero cumprimentar vocês todos com um grande abraço e lhes dizendo, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.